A paz do Senhor, meus amados irmãos, eu gostaria de meditar nesta manhã em um texto da palavra do Senhor. Em Marcos, capítulo 5, verso 35, a Bíblia diz: enquanto ele ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa do dirigente da sinagoga, dizendo: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ignorando o que eles disseram, Jesus falou ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, apenas continue acreditando. Eu quero nessa manhã falar convosco a respeito da perseverança, a respeito de continuar crendo mesmo quando tudo te diz não, mesmo quando as pessoas têm o prazer de aniquilar os seus sonhos, destruir os teus projetos e te lançar o desânimo no rosto. Essas pessoas chegaram em Jairo, um homem que já estava desesperado pela situação que enfrentava, com sua filha moribunda, sem saber o que esperar. E de repente alguém chega no meio do caminho e diz: pare, não incomode mais o mestre. Não adianta mais buscá-lo, não adianta mais inquiri-lo, não adianta mais incomodá-lo, porque terminou, acabou. A sua filha morreu. A morte colocou um ponto final na vida de Jairo. A morte colocou um ponto final no seu desespero, ou melhor, colocou um ponto final na sua esperança. Mas Cristo estava lá. E como Cristo estava lá, a última palavra vinha dele. A Bíblia diz que Jesus ouviu o que essas pessoas disseram. O que você precisa saber é que Deus está com os olhos abertos sobre todos, sobre bons e maus. E Ele sabe o que estão falando de você, a respeito de você. Ele sabe das palavras de derrota lançadas em seu rosto. Ele sabe de quantos desânimos você tem fugido. Quantas vezes você tem lutado contra a tristeza, contra a depressão, contra o medo, contra a ansiedade. E principalmente, você tem resistido às palavras contrárias àquilo que há no teu coração. Então a Bíblia diz que Jesus ignorou o que eles disseram. Porque Deus não leva em consideração palavras de derrota. Deus não leva em consideração palavras de maldição, palavras de tristeza. Veja, este é o mesmo Deus que no episódio de Balaão disse: o que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. O Senhor está no controle da sua vida, da sua casa, da sua família. Ele é mestre, ele é profissional. Ele é mestre em resolver questões impossíveis. Este é o mesmo Jesus que quando entrou em Naim, e também naquela ocasião, a morte colocou um ponto final na história da viúva, ele entrou em Naim para dar a última palavra, para colocar uma vírgula naquilo que parecia um ponto final. É o mesmo Deus que entrou em Betânia, para o coração de Maria e Marta, quando a morte também colocava um ponto final na sua história, na vida de Lázaro, na morte de Lázaro. Jesus entra em Betânia e coloca uma vírgula. Ele está dizendo: eu tenho a última palavra. Nessa passagem, ele olha para Jairo e diz: não tenha medo, Jairo. É o que Jesus te diz nesta manhã. Não tenha medo. Não fique preocupado, não fique ansioso demais, não se desespere. Eu sei que as circunstâncias podem ser volumosas, eu sei que os ataques podem ter se multiplicado, que os seus inimigos podem ser muito maiores do que você, mas não tenha medo, continue acreditando, continue crendo na promessa, continue crendo na palavra, continue crendo naquele que tem toda a autoridade. O salmista disse certa vez, ele falou: uma coisa disse Deus, e duas vezes eu ouvi: o poder pertence a Deus. O poder não pertence aos homens. O poder não pertence a instituições. O poder não pertence ao médico. O poder não pertence nem à morte. O poder pertence a Deus. Quando Jesus estava diante de Pilatos, e Pilatos, olhando para ele, falou: você não fala nada, você não se defende, você não vê que eu tenho poder para te crucificar ou te libertar? Jesus olha para Pilatos e diz: você não teria poder algum se de cima não te fosse dado. O verdadeiro poder emana do céu.
O verdadeiro poder emana do Todo-Poderoso. E é Ele que nesta manhã te diz: continue acreditando. Continue acreditando, porque a história não acabou. Continue acreditando, porque a história não terminou. Há um milagre de Deus guardado para a sua vida. Há um milagre de Deus esperando por você. Eu sempre digo uma coisa, queridos: o milagre de Deus, ele vem disfarçado. Ele não vem com cara de milagre. O milagre de Deus vem com cara de doença, vem com cara de luta, vem com cara de tristeza, de perseguição, vem com cara de tudo que você pode imaginar de provação nessa terra. O milagre vem com cara de crise financeira, de crise no casamento, de crise emocional. Mas ele só está disfarçado. Por trás de todas essas crises e por trás de todos esses problemas, há um milagre de Deus esperando por você. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.